Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Campeonato Mundial de Xadrez 2018. Para mim é um prazer imenso, Renan Araújo, estar aqui com você comentando mais uma partida que aconteceu. Na partida de hoje vamos ver o Fabiano Caruana desafiante com as peças brancas, certo? Magnus Carlsen aí, atual campeão mundial com as peças negras. Ambos têm um ponto em dois dos que já foram disputados, ok? Dois empates até então. Vamos lá para a partida. A partida foi iniciada pelo Caruana da mesma forma que ele começou o jogo número 1. E aí nós tivemos uma repetição da defesa siciliana. Então Carlsen aí vindo com tudo, mostrando que não está com medo. Depois de cavalo F3, cavalo C6, temos de novo a variante com bispo B5, né, a chamada variante Rossolimo da defesa siciliana. Depois de G6, bispo toma o cavalo, peão toma o bispo. D3, bispo G7. Até aqui a gente estava seguindo os mesmos lances da primeira partida do Mundial, porém o Caruana foi o primeiro a mudar aí a estratégia, né, ou o lance que ele empregou. Na primeira partida a gente viu o emprego do lance H3, aqui, evitando cravadas desagradáveis como por exemplo o bispo G4. Aqui a gente partiu já para outra linha com roque. Depois de dama C7, que é uma casa bastante natural nessas variantes para a dama das negras, temos torre E1 e depois de E5, né, uma vez que é natural das brancas, quando elas jogam aqui torre E1, elas querem puxar de vez o peão em E5, então as negras fazem isso jogando E5, também muito parecido com o que aconteceu na primeira partida, evitando que esse avanço se realize. Aqui as brancas têm duas opções. Uma delas é justamente a que a gente viu na primeira partida, que é manobrar esse cavalo aqui. Na primeira partida a gente viu com o cavalo H2, né? Mas tirar esse cavalo da frente e avançar F4. Essa é uma das ideias dessa variante. Outra ideia que a gente vai ver o que segue na partida é jogar na ala da dama, avançando os peões laterais aqui do canto esquerdo e tentar buscar jogo nessa área, que é de fato que a gente vai acabar vendo nessa partida. Então depois de A3 temos cavalo F6 desenvolvendo, B4 desafiando o peãozinho ali, e aí o Carlsen faz o roque. Ok, seguiu aqui cavalo de B, D2. Vamos lá, por que não tomar, por exemplo, o peão ali? Se você toma o peão aqui logo de imediato, as negras têm o lance cavalo D7 e não é muito difícil de recuperar esse peão aqui. Então, dessa forma, né, se as brancas tentarem defender, por exemplo, pode seguir algo do tipo F5 nessa posição. E aí, mesmo que você tome, é só retomar, tá? E, enfim, se você tentar jogar qualquer outra coisa aqui, como por exemplo, você tentar jogar aqui algo do tipo A4, é interessante que esse A4 não é o lance mais óbvio de todos, mas ele é recomendado pelo Stockfish, tá? Aqui estava tentando relembrar ele. A4 é um lance recomendado pelo Stockfish justamente para você enfrentar esse avanço F4 ou do peão G aqui, que se trocar, se as brancas decidissem trocar, bastava retomar aqui. E é uma posição meio louca, tá? Deixa eu até voltar para a gente ver. Por exemplo, aqui tem a opção de retomar ou de avançar A4 de vez. Se você retomar, recomenda-se aqui para as negras tomar de volta, e aí então prosseguir com o A4 também do mesmo jeito. A ideia é que depois de que as negras avancem esse peão, retirando o bispo da defesa desse peão aqui, né? Se ele voltar para cá, por exemplo, o cavalo tomar, as brancas podem agora jogar o lance bispo A3, tanto nessa ou na variante anterior, e começar a colocar pressão aqui. Então depois que o peão defender o cavalo, né, que é praticamente obrigatório, enfim, dependendo do lance das brancas, elas podem tomar agora ou depois, mas é fato que vai ficar uma posição bem estranha, né? Vamos supor que elas tomem agora, enfim, elas têm vários lances aqui nessa posição, tá? Elas não precisam necessariamente se apressar a tomar o
cavalo, a não ser que essa torre saia daqui, mas se elas tomassem, por exemplo, agora, depois toma, aqui é uma posição mais ou menos tranquila, tá? As brancas têm uma posição melhor, claro, tem uma melhor estrutura de peões, tem uma certa iniciativa, porém as negras não estão perdidas, vamos dizer assim. Tem um par de bispos e, apesar da estrutura fragmentada de peões, podem, quem sabe, tentar para conseguir a igualdade depois. Porém, brancas ainda com a maior iniciativa e com talvez chances de vitória. Ok, então, vamos voltar aqui, a gente está só viajando, né? Depois de roque, na verdade, seguiu o cavalo de BD2, e agora sim, ameaça-se tomar aqui, uma vez que cavalo B3, não aqui, uma vez que cavalo B3 acaba defendendo o novo peão branco, se ele tiver aqui para cavalo D7, né? Então vamos lá, seguir o bispo G4, na verdade, dando meio que uma cravadinha no cavalo, as brancas praticamente são forçadas a jogar o lance H3, e aqui as negras também são praticamente forçadas a tomar o cavalo. Não é bom voltar com o bispo E6 ou o bispo aqui, por exemplo, ou até mesmo voltar para casa C8, porque seria ter desperdiçado tempo, né? Mas, por exemplo, vamos supor que ele volta aqui para casa E6, você diz, ah não, mas aqui nessa casa E6 o bispo está de forma excelente, de fato, porém ele não consegue ficar muito tempo por causa do lance cavalo G5, você vai acabar tendo que ceder ele. Se você não quer ceder o seu bispo, vai ter que voltar com ele para casa C8. Se você volta com ele para casa D7, por exemplo, depois de peão toma, você não tem mais o cavalo aqui em D7. Então, depois de cavalo G5, bispo C8, por exemplo, se o peão toma em C5, cavalo D7, aí o tipo cavalo B3, e aí as brancas têm uma boa iniciativa, tem aí um peão a mais para tentar defender, né, com o lance cavalo B3. Então, dessa forma, né, para evitar tudo isso, o Carlsen decidiu entregar o seu bispo pelo cavalo. Temos cavalo toma em F3, peão toma em B4, A toma em B4, e aqui que está. Temos aí algumas trocas, certo? A posição vai se ajeitando pouco a pouco. O Carlsen agora, né, com essa abertura da coluna A, ele fica com um certo ponto fraco aqui na casa A7, né? Essa torre fica bem de olho nesse peão aqui. Para evitar isso, ele acaba jogando o lance A5. Temos algumas trocas, e aqui que está. A gente começa a chegar em umas posições interessantes no jogo. Nenhum dos jogadores, nenhum dos jogadores cometeu assim, nenhum erro grotesco, nem nada do tipo nessa partida. Então não tem assim aquela coisa, nossa, posição crítica aqui, jogam e ganham, mas tipo, tem umas variantes bem interessantes que a gente pode destacar nesse caso. Uma delas, por exemplo, é a variante aqui com torre toma em A5, que não seguiu na partida, mas vamos dar uma olhada. Na partida seguiu bispo D2, certo? O Caruana, ele permite que a torre volte para casa A8. Vamos dar uma olhada no que seria interessante. Por que seria interessante para as brancas ter tomado? Vamos lá. Se as brancas tomam, certo? Parece que elas estão meio que perdendo o controle da coluna A nesse caso, mas depois de bispo D2, as brancas têm que praticamente trazer a dama de volta para a casa C7, né? Para de fato ter como defender esse peão aqui, e aí depois disso dama 1 garante de vez o controle dessa coluna A para as brancas. As brancas ficam com uma certa iniciativa e ficam um pouco melhores na posição devido a esse lance dama 1, sai o tipo cavalo D7, depois bispo E3, e o bispo das brancas, por exemplo, ele também é melhor que o bispo das negras, né? Então mais um ponto positivo para a posição das brancas. A estrutura de peões das brancas está toda em casas claras, enquanto que o bispo das negras está preso pelo seu próprio peão aqui na casa E5. Então, sei lá, depois já o tipo torre B8, dama A2. Essa ideia de dama A2 é interessante, mantendo um olho aqui, com ideias talvez de cavalo G5, por exemplo, depois de bispo F8, cavalo G5, é o tipo cavalo C5, abrindo para a dama defender aqui, né? A posição está meio que igual, mas as brancas mesmo assim ainda mantêm a iniciativa, mantêm o controle do jogo, então as brancas estariam melhores nessa posição. Uma chance que talvez o Caruana poderia começar a tentar construir alguma vantagem, mas deixou passar jogando o lance bispo D2, que permite que de fato as negras retornem com sua torre, e fica essa tensão por quem está de fato controlando a coluna A. Seguiu dama B1 nesse caso,
torre seguiu o cavalo D7, certo? A dama veio para a casa B4. E aqui temos torre de F E8. Ok, bispo C3. Começando a colocar um pouco mais de pressão aqui nesse rapaz. O único ponto fraco da posição das negras, por enquanto, era esse peãozinho aqui, né, que estava um pouco atrasado. E depois poderia ser que as brancas talvez até tentassem dobrar aqui em alguma situação. Mas para evitar isso, né, as negras, ou seja, o Carlsen joga o lance B5. E aqui, depois disso, seguiram várias trocas. Torre toma A8, torre A1, troca de torres. E aqui que tá. A gente vai começando a chegar no meio do jogo, quase indo para um final, certo? Aqui as brancas têm várias ideias, as negras também. Uma das opções das negras, que o grande mestre Acer Sirawan na transmissão do St. Louis Chess Club recomendou, foi de fato o lance bispo F8, que é até um lance interessante. Por quê? Porque depois de você expulsar as brancas daqui, elas podem jogar o tipo dama B3 com ideias justamente de ficar, né, dando uma olhada ali naquele peão em F7 com ideias de cavalo G5. Então, depois, se algo do tipo dama A7, você pode tentar evitar com dama A7, né, contra-atacando justamente aqui nesse bispo. Ou você pode, por exemplo, evitar com o bispo E7, justamente evitando esse cavalo G5 aqui, onde as brancas talvez jogariam o lance bispo C3. Mas depois de dama A7, por exemplo, contra-atacando o bispo, logo depois de bispo C3, cavalo C5, a dama voltaria depois de F6, a posição adentraria de novo na igualdade. Mas aqui, depois de bispo toma torre lá em A1, não seguiu o lance bispo F8, o Carlsen decidiu prosseguir com certa iniciativa, tentando pressionar o Caruana aos poucos, na medida que fosse possível. Seguiu o bispo C3 nesse caso, e aí depois de dama A2 seguiu dama B2 e vindo para a troca de damas, chegando no final de bispo e cavalo contra bispo e cavalo e mais 6 peões aí. As brancas com algumas vantagens, vamos dizer assim, né? Tem uma ilha de peões apenas contra 2 das negras, certo? Porém, a posição totalmente igualada, totalmente empatada, não tem muito o que fazer nesse caso. Os lances aqui, inclusive, são bastante fáceis de ver. Padrão de todo final nesse início, por exemplo, F6, adicionando proteção extra nesse peão aqui, liberando cavalo e bispo para mover. Temos rei F1, rei F7, rei E2, cavalo C5, ambos jogadores tentando reposicionar suas peças, ativar seus reis o máximo possível. Bispo C3, temos cavalo E6, G3, bispo vem para F8, claro, ali estava se vindo muito, né, atrás dos peões. Cavalo D2, temos cavalo G5 atacando o peão, H4 sai do ataque, cavalo E6 saindo do ataque do peão, cavalo vem para a casa B3, temos H5 parte das negras, agora fica aquela famosa estrutura fixa de peões, né, ninguém mexe. Bispo vem para a casa D2, bispo D6, C3, C5, bispo E3, começa agora mais tensões, né? 2 pressionando esse peão, 2 defendendo. Temos rei E7, rei D1, rei D7, rei C2, F5. Começa-se aí a tensão, né? Provocando algumas trocas. Depois de rei D1, é um lance meio que de espera, né? O Caruana espera o Carlsen vir para as trocas de fato, e o Carlsen de fato o faz. Tem uma linha um pouco interessante que eu acho interessante de destacar, que é essa linha aqui com o avanço F4. É uma linha meio que forçada, né? Que seria interessante, talvez, depois de bispo C1, por exemplo, peão toma em G3, peão toma em G3, praticamente forçado. C4 também é forçado as trocas, né? E depois que o cavalo sai, por exemplo, contra-atacando esse peão, as negras poderiam jogar cavalo C5. Se bispo D2 cai esse peão aqui de todo jeito, né? Bispo E1 para defender. Você percebe aqui, né? Bispo D2 é uma manobra de defesa profilática. Depois de algo do tipo rei E6, por exemplo, nosso padrão, cavalo toma em C4 também tem muito o que fazer para defender esse peão. E aí depois de bispo C7, rei E2, o jogo também está empatado, mas de fato é só uma variante a destacar, uma variante forçada, né, que leva também a linhas de empate. Seguiu o peão toma em E4, peão toma em E4, C4 atacando o cavalo que vem para casa D2, cavalo C5,
peão toma o cavalo, perdão, bispo toma o cavalo. E aqui foi um lance interessante porque o Caruana começa a demonstrar que de fato tá tranquilo com o empate, né? Começa a trocar peças. E aí depois de rei E2, defendendo o peão, rei C6, cavalo F1, aqui praticamente o empate está selado. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que forçar aqui. Até mesmo se trocar as peças, o final de peões é praticamente igualado. Seguiu B4 e aqui os jogadores praticamente acordaram o empate, né? Depois de peão toma em B4, bispo toma em B4, cavalo E3, atacando o peão aqui. Seguiu rei C5 defendendo, F4, depois de peão toma em F4, peão toma em F4, bispo A5, F5, peão toma em F5. Aqui uma pequena entrega, né? Uma troca de cavalo por esse peão que tinha tudo para avançar. E depois de rei toma em C4, peão toma em F5. E nessa posição os jogadores acordaram o empate. Por que eles acordaram o empate? Vamos supor, por exemplo, que a gente até retirasse esses dois peões de tabuleiro, como por exemplo o bispo C3, evitando que esse rapaz avance muito. Depois de rei F3, altiva o rei D5, rei F4, bispo F6, não deixando o rei avançar demais, rei G3, rei E4. Vamos supor que o rei branco simplesmente entregasse os peões, certo? Mesmo assim, essa posição aqui ainda é completamente empatada. Por quê? Porque esse peão é um peão de torre, certo? E além disso, ele promove numa casa de cor clara, casa que é de cor diferente do nosso bispo. Então a gente não consegue forçar uma vitória nesse caso, porque a casa de promoção é de uma cor diferente da casa do bispo. Por esse motivo, nessa posição aqui, né, a posição está completamente empatada. E aí seguiu-se esse resultado. O que é que acontece? Impressões sobre a partida. Foi uma partida interessante, uma partida que, de novo, todo mundo achou que o Carlsen poderia ter algumas chances ali e tal, mas foi uma partida muito equilibrada, ambos os jogadores jogando muito bem. O Caruana de fato gastou mais tempo dessa vez, né, ao contrário do que a gente viu na partida de terça, e parecido com o que a gente viu na outra partida que o Caruana também jogou de brancas, na primeira partida. O Caruana gastou mais tempo que o Carlsen nessas linhas. Aparentemente o Carlsen está mais preparado e aparentemente o Carlsen tem criado as melhores chances. Pode ter, né, na primeira partida chance clara de vitória, nessa não, mas assim vai, assim é o Mundial. O Magic está só no início ainda, foram apenas 3 partidas, tem muitas ainda pela frente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo, né? Clique em gostei, porque aí eu fico sabendo que você está gostando, está apreciando o nosso conteúdo. Além disso, todos os comentários são muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito, ou se você é o primeiro vídeo que está assistindo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, porque você não perde nenhuma novidade. Forte abraço e até amanhã.